Oi, gente, eu tô com um texto excepcional aqui, tanto em conteúdo como forma, que eu quero trazer para vocês. Ele foi colocado, eu vi pela primeira vez, num grupo de WhatsApp que eu participo, o Marcelo, para dar os créditos, eu não sei o sobrenome dele, não aparece na mensagem, não é? Ele postou isso, eu fui ler o texto e eu adorei o texto e quero trazer informações desse texto, de como socializar o Uber para vocês. E olha, eu vou ter que abrir um pouquinho mão da modéstia, não é? Porque eu fiz um vídeo defendendo que o Uber e alternativas de forma cooperativa de trabalhadores, surgissem para assumir o lugar do Uber e desses aplicativos em um vídeo há muito tempo atrás aqui no canal, já tem meses. Assim. E agora nós temos um texto muito bem escrito tratando desse assunto. Eu vou ler o texto e vou comentar, fazer as duas coisas, né? Vou ler e comentar, deixar os comentários para ficarem condensados mais no final, embora eu possa fazer alguns comentários durante a leitura, mas o texto eu considero muito, muito bom. Né? Ele está publicado nesse site Lavra Palavra, né? É um texto de Seth Ackerman, da Jacobin Magazine, que é uma das melhores revistas de esquerda dos Estados Unidos, e ele foi traduzido por Gabriel Landi Fazio. Né? E ele defende a ideia de tornar o Uber uma cooperativa de trabalhadores, que fazer isso seria surpreendentemente simples. Recentemente, Mike Gonzal causou impacto com um artigo no Nation intitulado Socializar o Uber. Seu argumento era simples. A maior parte do capital usado pelo Uber, os carros e seus seguros, é pago pelos trabalhadores. No entanto, os trabalhadores não têm acesso aos lucros. Na verdade, provavelmente o Uber não obtém nenhum lucro, mas coleta algo em torno de 2 bilhões de dólares por ano dos taxistas, né, motoristas, chame como quiser. E então torna a maior parte disso em publicidade e lobby. Então a resposta óbvia está bem ali no título: socializar o Uber. A companhia deveria ser gerida como uma cooperativa de trabalhadores. Mas uma questão ainda permanece: de que forma, como Joe Wensenhall, da Business Insider, questionou no Facebook de Gonzalo, e se poderia transformar o Uber em um coletivo? O caminho mais simples, como apontei em resposta à pergunta de Westenthal, desculpa a pronúncia desse povo, né? Seria as cidades adotarem legislações que apenas permitam transporte solidário, ride sharing, as firmas de propriedade dos trabalhadores. O Uber, então, se tornaria meramente um fornecedor de software. Ou seja, o Uber não seria o próprio serviço, ele seria um software utilizado, que poderia ser utilizado por essas empresas de transporte solidário. Esse tipo de restrição não é sem precedentes. Muitos estados proíbem corporações de se dedicarem a certo tipo de cultivo. Muitos excluem companhias com fim lucrativo de certo tipo de jogatina e consultoria de crédito. E as restrições federais acerca da propriedade estrangeira existem um amplo leque de indústrias. Então, não seria assim nenhuma grande novidade. Agora, suponha que você apresentasse esse conceito, leis municipais que exijam que as companhias de transporte solidário sejam cooperativas de motoristas, para Travis Kalanick, o encantador CEO do Uber. Eu imagino que ele se oporia a isso, mas é difícil ver em que âmbito ele poderia objetar. O Uber sempre alegou que, na verdade, não emprega seus motoristas. Ao contrário, os motoristas são apenas valentes empreendedores. Eu colocaria aspas. O Uber apenas vende um serviço que conecta esses empreendedores aos consumidores por meio de um sofisticado sistema de software proprietário. O Uber promete aos investidores que estará em breve fazendo mega lucros, mas também alega que esses lucros apenas representam o retorno por sua tecnologia e pelos riscos assumidos. Certamente o dinheiro não vem da exploração dos trabalhadores do Uber. Trabalhadores, não, não. Veja, os taxistas são apenas parceiros de negócios do Uber. E você não pode explorar seus parceiros de negócio. A ironia do texto acho que está bem evidente, não é? Bom, nesse caso, Kalanick não deveria ter qualquer objeção ao que eu estou propondo. Uma vez que essas leis sejam aprovadas, o Uber continua a vender seu inovador serviço de software a qualquer preço que se estabeleça no mercado. Um preço que irá, obviamente, cobrado pelo Uber a fim de garantir a plena compensação pela tecnologia e pelo risco assumido. Ou, ao menos, o Uber esperará que o mercado estabeleça tal preço. Exceto que agora o Uber estará
sancionado com parceiros de negócios genuínos. Agora sim, genuínos parceiros. Cooperativa de trabalhadores que são livres para adquirir o software e serviços da companhia ou de um de seus muitos competidores. Ou seja, a cooperativa de trabalhadores poderia escolher, por exemplo, o software de uma outra empresa que não a Uber. Haveria uma competição entre os softwares e essa competição poderia, inclusive, baixar os custos dos softwares para os trabalhadores. Mas quem controlaria todos os outros aspectos do negócio seriam os trabalhadores. E vamos lá. Vamos lá. Os trabalhadores que são livres para adquirir software e serviços da companhia em transações de negócio no livre mercado. Agora serão os trabalhadores que estabelecem democraticamente suas próprias tarifas, determinam suas próprias regras de trabalho e, é claro, embolsam qualquer lucro. E uma vez que o Uber alega que já estabelece as tarifas com o melhor interesse dos taxistas em mente, não deve haver qualquer razão para se preocupar com a perda de tal controle de tarifas para eles. É notório que Marx escreveu que, sob o capitalismo, o possuidor de dinheiro tem de encontrar o trabalhador livre no mercado das mercadorias, livre no duplo sentido de que ele, como pessoa livre, dispõe da sua força de trabalho como mercadoria sua e de que, por um outro lado, não tem outras mercadorias para vender, está isento e disponível, livre de todas as outras coisas precisas para a realização da sua força de trabalho. Talvez em breve o Uber, o possuidor do dinheiro, terá uma amostra do que é se empenhar nesse tipo de livre transação. Nesse caso, se encontrar no mercado com um ator que possui toda a força de trabalho necessária para a realização do dinheiro. Ou, para citar o velho homem novamente, dessa vez se dirigindo a uma reunião de trabalhadores em 1864 acerca do assunto das cooperativas de trabalho. Uma citação de Marx especialmente relevante para a nossa defesa das cooperativas. Diz Marx: o valor desses grandes experimentos sociais não pode ser subestimado. Por exemplo, ao invés de por argumentos, eles demonstram que a produção em larga escala e de acordo com os ensinamentos da ciência moderna pode ser levado a cabo sem a existência de uma classe de mãos, empregando uma classe de mãos, que para dar frutos, os meios de trabalho não precisam ser monopolizados com um meio de domínio e extorsão contra o próprio trabalhador. E que, como o trabalho escravo e servil, o trabalho contratado não é senão uma transitória e inferior forma, destinada a desaparecer ante o trabalho associado, exercendo sua labuta com a mão desejosa, menta preparada e coração alegre. Aqui tem as notas, né? Nota do tradutor e tal, tem algumas notas do texto, eu sugiro que vocês vão dar uma olhada no texto, não é? Mas enfim, só para começar pelo fim, não é? A nota de Marx é absolutamente brilhante, né, que ele cita, o discurso de Marx, e eu acho que Marx é um desses autores, não é, que as pessoas precisam muitas vezes redescobrir, não é? O movimento mundial hoje, e é importante dizer que é mundial, em defesa da expansão do trabalho cooperado, que eu tenho trazido aqui em vídeos várias vezes, já falei sobre isso. A ideia de democratização dos espaços de trabalho faz parte da minha concepção de democracia ampliada, uma ideia que eu venho desenvolvendo não de forma original, é importante deixar isso muito claro. Eu venho desenvolvendo uma síntese minha, mas que eu estou dialogando com pessoas que têm muito mais densidade, muito mais estudo, inclusive nas áreas que eu estou realizando a síntese. Por exemplo, o economista americano Richard Wolff, ele está desenvolvendo a ideia de democracia dos espaços de trabalho, acho que antes de eu ter nascido. Ele já tinha alguns textos sobre isso. Não é? Noam Chomsky defende ideias de expansão do controle da classe trabalhadora, do empoderamento dos trabalhadores há décadas, e vem refinando esses argumentos. Né? E muitos outros intelectuais espalhados pelo mundo. Yanis Varoufakis é um deles, que também defende esse empoderamento. E existem muitos, muitos outros. Nós estamos falando de uma corrente internacional que combina a ideia de democracia e expande ela para o ambiente de trabalho, e entende que a democracia política precisa ser mais profunda, mais substantiva e que tem uma visão do Estado não como a solução,
mas o Estado como um ente que não tem em si uma natureza essencial, que o Estado depende da cultura do povo, depende do desenho institucional, depende de uma série de fatores, e o Estado não é em si, em Estado conceito, nada de específico em termos da forma como ele se opera. Ele depende de todos os fatores. Então pode ser um Estado democrático, pode ser autoritário, pode ser um Estado patrimonialista ou pode ser um Estado justo. Pode ser um Estado que garante direitos sociais ou pode ser um Estado que favorece grandes corporações e favorece a grande indústria militar. Então, a natureza do Estado, qual é a sua natureza, depende de quem tem poder sobre ele. Não só as pessoas, como as classes. Essa concepção de Estado é fundamental para compreender o que nós estamos defendendo. O que as pessoas que são, como eu digo, libertários de esquerda, influenciados por correntes tanto marxistas como anarquistas do século XIX e que incorporam a social-democracia europeia e as conquistas dos direitos sociais como uma coisa necessária, mas completamente insuficiente para os nossos objetivos, porque nós entendemos que a emancipação dos trabalhadores é um projeto necessário e urgente para toda a humanidade e não só para quem hoje é da classe trabalhadora. Enfim, gente, eu queria trazer para vocês esse brilhante texto, né, do Seth Ackerman, que faz também brilhantes citações, e dizer para vocês que essa reflexão é uma reflexão contínua que nós vamos realizar aqui no canal, expandindo e tocando em exemplos concretos para dizer para vocês que nós precisamos pensar na construção de uma nova sociedade. Uma sociedade mais democrática, mais livre, mais igualitária. Igualitária não num sentido abstrato, mas expandindo a igualdade de oportunidades através da garantia dos direitos sociais e expandindo o maior poder de classes que hoje são subalternas, reconhecendo a questão de classe e defendendo um poder maior de controle e de autonomia para a classe trabalhadora e para aqueles que estão em situação subalterna. São os dominados. Para que tenham mais poder, para que tenham mais autonomia, para que tenham mais liberdade. E essa concepção é uma concepção que eu acho que não é muito defendida aqui no YouTube. Com a clareza que eu espero ter defendido nesse vídeo, através, em grande medida, do brilhante texto do Seth Ackerman, que nessa revista que eu gosto muito, a Jacobin Magazine, fez isso. E que o Lavra Palavra, eu dou todos os créditos, através da tradução do Gabriel Landi Fazio, trouxe pra gente. Não é? Enfim, era isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal que você está é a nova máquina do tempo, e eu espero que você tenha um bom dia nesse momento tão difícil do mundo, mas que nós precisamos sim mirar em nossos objetivos, no que nós queremos construir. E isso nós precisamos ter claro em primeiro lugar. Tendo claro isso, a luta fica mais fácil. Convido vocês a essa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.